Salve, galera! Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. E um dos assuntos, a etapa de Bells Beach, a quinta do CT 2025. E o respiro, aquela aliviada, aquela subida no ranking da Luana Silva, que fez uma excelente prova, vice-campeã, primeira final dela entre as melhores do mundo. E o Samuel Pulpo também, que assim como a Luana não estava tão bem no ranking, eles deram uma subida ali, como eu disse, um respiro. E já, na próxima sexta-feira, para a gente aqui no Brasil, no final de tarde, ali, início de noite, começa a sexta etapa lá na Gold Coast, Bullerheads. A gente vai falar sobre essa etapa também, previsão das ondas, e a gente está começando essa gravação, por enquanto ainda não temos as baterias, mas eu vou ficar ligado durante o papo com o nosso time, e se as baterias aparecerem, a gente vai falar também sobre as disputas. Antes de eu colocar o nosso time, galera, eu vou colocar aqui um recado para vocês. Vocês já perceberam que a TBS Surfboards é a nova prancha oficial do Surf TV. Eu estou aqui dando uma passeada pelo perfil da TBS no Instagram e já vejo o atleta TBS Peterson Crisanto, que já fez parte da elite e que está de volta ao Challenger Series. Outro atleta TBS, Luel Felipe, surfista de muita experiência que representa o Brasil há muito tempo em várias partes do mundo. E o Ryan Kainalo, atleta TBS, campeão de etapa da CB Surf, campeão mundial Pro Júnior da ISA, e um dos modelos da TBS que escolhi para mim foi o dele, DNA, modelo de altíssima performance, prancha usada pelo Matheus Herdi do título mundial Pro Júnior da WSL em 2018. E o outro modelo que escolhi para mim foi o Sparta, também de altíssima performance, porém com mais volume e tudo muito bem distribuído. Estou muito ansioso para pegar meus foguetes TBS. E se você quer ter uma assessoria com o próprio shaper da TBS, assim como eu tive, aponte agora a câmera do seu smartphone para esse QR Code e encomende agora a sua TBS Surfboards. Boa, seja bem-vindo, Thiago Baixo Suinca, shaper aí de mão cheia, novo parceiro do Surf TV, TBS Surfboards. Galera, vamos botar nosso time agora. Tá aqui Robalinho. Tá aqui Chalita. E cadê o... Achei aqui o Everton, time completo. Tudo bem, Robalinho? Direto de Maui, Havaí. Isso aí, estamos aqui de volta para mais uma. Boa. Vambora. Chalita, vou botar em cima aqui, Chalita. Então, cara, baguncei tudo. Bom, Chalita agora em cima ali, do lado do Robalinho. Tudo bem, Chalita? Beleza, galera? Boa noite, tudo certo? Vamos nessa. Boa. Everton aqui do meu lado, direto de Ubatuba. O Chalita eu não falei, mas vocês já sabem, aqui direto do Arpoador, Zona Sul do Rio de Janeiro. E o Everton naquele paraíso também, lá de Ubatuba. Todo mundo em lugares paradisíacos. E aí, Everton? Salve, salve, galera. É isso aí. Agora a gente está num filé mignon aqui de Ubatuba, né? Época de altas ondas, outono prestes a começar. Mas o assunto aqui é outro, é competição. Mas a gente fala um pouquinho de onda boa também, no nosso quintal. E tem bastante assunto aí para o programa de hoje. Pois é, vou começar com o Robalinho. Robalinho já colocando aqui algumas fotos dos campeões, dos finalistas. Está aí Jack Robinson e a Isabela Nichols e a nossa Luana aí, primeira final dela. E, enfim, demais, hein? E o Canoa também ali, ó. Canoa também finalista. Como é que você viu esses finalistas? Eles foram os melhores da etapa mesmo? O que você tem a falar sobre a etapa de Bells? Bacana, galera. Pô, gostei da etapa. Achei que teve ali um momentozinho que faltou onda, né? Ali no round 32, ali. A gente queria ver ondas melhores, né? E acabou que não viu, mas depois o mar subiu, meio balançado e tal, e deu para ver a galera realmente performando. Achei que a Isabela Nichols... A gente teve um dia de terral ali com um visual bem bonito, né? Visual bonito, assim, eu já vi Bells várias vezes melhor que isso, assim, eu gostei daquele dia, ficou bonito, realmente, mas acho que deixou um pouquinho a desejar de qualidade de onda esse campeonato, mas deu onda, deu Bells, acho que o que importa é isso, a gente vê a galera competindo ali naquele local tão famoso, tão importante para o circuito mundial. Tem uma galera que não gosta muito, porque a onda é meio cheia, né, a maior parte do tempo, a gente vê aí muitas manobras na borda, né? É um mar que possibilita muitas manobras na borda, nem tantas manobras assim no lip. Você vê a galera que dá aéreo em wake pop consegue ainda puxar uns aéreos legais, mas em Bells fica bem mais difícil.
né? Até me faz lembrar aquele aéreo full rotation bizarro do Slater na final contra o Mick Fanning, muitos e muitos anos atrás, né? E ali é o cara que inovava. Então, assim, é difícil fazer, e quando faz, eu acho que deveria ser até mais valorizado. Eu sempre falo que aquela onda lá atrás era 10 do Slater, ele merecia ter ganhado aquela final. O que ele fez ali, até hoje, se ele fizesse, ia ser um 10, na minha opinião, até hoje. Então, assim, muitos e muitos anos depois. Então, fica faltando esse high performance que a galera quer ver, aéreo, rabetada, mais coisas assim. E eu acho até que, nesse ponto, o julgamento, ele valoriza até demais as manobras na borda, minha visão. Eu acho que o Igarashi foi um dos caras, né, falando ali dos finalistas, assim, o Igarashi é um dos caras que usou mais o lip, rabetou com todas as possibilidades que ele teve, antecipava, encurtava sua linha mais próximo do crítico para conseguir acertar o lip, buscando mais o lip do que buscando a rasgada. Eu acho que isso tem que ser valorizado. Acho que ele poderia ter sido mais valorizado quanto o Jack Robinson. E achei a Isabella Nichols, né, puxando já para o feminino ali, achei que a Isabela usou muito bem um uso de uma prancha um pouco maior, e ela apostou nas linhas sólidas, né? E uma menina que consegue surfar com uma prancha maior e ainda assim desgarrar a rabeta quando for necessário, fazer as manobras na borda, bater forte de fundo quando é o momento. Então, assim, ela usou muito bem o equipamento dela, achei que mereceu suas vitórias, né? Teve uma trajetória difícil até a final, depois chegou com muita confiança na final, já que ela já tinha vencido etapas do CT antes. Ela é uma menina que já tem muito mais experiência que a Luana, é mais velha. Ela teve uma vitória, né, em Margaret River. Teve Margarete, foi até uma 2022. vitória que ela estava no Pendura, né? Eu estava na praia nesse dia, 2022, e ela passou esse corte precisando de um resultadaço, e acho que foi justamente o que ela precisava. Não sei se o segundo talvez classificasse naquela época, mas ela venceu. Então, você achei que ela arrebentou com essa prancha maior. Foi uma estratégia diferente, que eu acho que é uma estratégia que no masculino não funcionaria, já que o nível é mais alto. Então, os caras optam por surfar com a prancha o menor que eles conseguem, o menor possível. Mas foi interessante observar a maneira como ela venceu essa etapa aí. E dá para ver que ela estava muito à vontade, confiante na final. Já foi para a final, meio que, eu vou ganhar isso aqui, né? Acho que para a Luana foi uma grande novidade fazer essa final. Gostei muito do surf da Luana durante esse campeonato. Acho que ela está se comportando muito bem sob pressão. Teve uma bateria que agora não vou dizer qual foi, mas mais no começo que ela conseguiu somar. Uma das ondas delas foi só de uma manobra. Aquela manobra ali, para mim, é uma novidade no repertório da Luana em campeonatos do CT. Será que Ainda essa mais em foi com a situações. Molly Pickle em Wink Pop? Não foi com a Molly, acho que foi anterior até. A Molly eu achei que ela foi muito bem, conseguiu voltar, até revi essa bateria agora de manhã. Achei que Foi soltaram a uma que nota ela para a ganhou Molly no set. foi uma bateria de 3 que ela ganhou da Caroline Marks, que ela ficou em Foi primeiro e a isso, Caroline né? Que ela deu isso, que ela da deu uma manobra repescagem. animal. É. Então foi isso mesmo, acho que foi a repescagem, bem lembrado, Xalita, bem lembrado mesmo. Foi animal a manobra, tá vendo? A gente viu mais ela usando a rabeta no lip, acho que ela tá em evolução técnica. Tô gostando do trabalho dela com grilo. Ela é uma menina que tá sempre ali na linha entre as melhores do mundo ali, ou Challenge Series, ela tá sempre ali, muito próximo, já venceu a etapa de Challenge Series, está em plena evolução. Lulu tá de parabéns aí pelo trabalho, conseguiu reagir sob pressão, ganhou da Molly também, então ganhou de meninas que são favoritas a título e tudo mais. Acho que isso está credenciando ela para se classificar. Acho que ela tem condições totais aí de nas próximas etapas pegar um embalo e conseguir, né? Hoje em dia ela está em 11º, ainda tem a questão também que a gente vai ter mais meninas ano que vem, né? 14 meninas se classificam, então vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter mais meninas, acho isso bacana, então acho muito provável que a Luana consiga, tá? Então, assim, resumindo, a Luana é isso, acho que ela mandou bem, tecnicamente está bem, reagiu muito bem às adversárias, não amarelou, reagiu na hora que tinha que reagir na bateria, precisava de nota, não amarelou de bater forte na junção, de finalizar com força, não surfou com medo de cair. Deu para ver que ela estava soltando o surf. É um highlight assim para as pranchas dela estão muito boas, né? A Sharpay está acertando muito, né? Não só ela, como todos os outros integrantes aí. Jake Marshall arrebentou. A gente viu o Morgan Sibley que também arrebentou. As pranchas ficaram muito boas para Bells. Acho que eles deram um upgrade esse ano aí. Achei legal também, né? Então, falei das duas meninas, falei do o Jack Robinson, que eu acho que é um cara assim que tá evoluindo também, tá com uma rasgada muito boa, outro cara de Sharpay,
né? Assim, minha visão geral em relação ao campeonato do Jack Robinson é que ele continua competindo muito bem, continua lendo muito bem o mar, continua pegando as ondas certas nas horas certas. É um cara que taticamente é muito bom. Acho que deixa a desejar em alguns laybacks que ele faz meio pela metade, alguns ele faz completos, mas acho que é um cara que normalmente agrada demais os juízes, mais do que o normal, para minha opinião, quando eu comparo com o Griffin, quando eu comparo com o próprio Igarashi, que agrediu mais o Lip. Eu achei que foi um cara que procurou mais a criticidade da onda, ao invés de ficar procurando tanto aquela face aberta para dar a rasgada. Mas é o que a gente já conhece do Jack, na minha opinião, ele é um cara que sempre é bastante valorizado e faz uso muito bom disso, e a gente pode ver que em várias baterias ficou claro que o julgamento está ainda muito baseado na onda surfada. Então acho que o Jack entende isso muito bem e faz uso disso para ter sucesso. Boa. E Xalita, para você, o Jack Robinson foi o melhor surfista do evento? Eu achei que assim o Canoa e o Jake, que eu não olhava com tanta atenção, foram muito bem. O Griffin deu uma reagida, né? Foi o melhor resultado dele, semifinal. E, enfim, Jack Robinson campeão, né? E muita gente torcendo o nariz, tipo, pô, deram para o australiano, de repente ele poderia ter ficado no caminho. Como é que você viu? Jack Robinson foi o melhor? Eu achei que ele foi um dos melhores do campeonato, sim. Eu botaria ele entre os 4 melhores do campeonato. Realmente, na final, seguindo o critério que os juízes escolheram, ele realmente ganhou o campeonato. Tá? Como o Robalinho falou, e eu concordo, eu achei que o Canoa Igarashi realmente ele veio mais de dentro, e ele veio ganhando espaço, e nessa de ganhar espaço ele encontrava várias espumas para bater, vários lips para bater. Então, realmente, o surf do Canoa foi mais de encontro ao lip, entendeu? E eu achei que ele arrebentou. Teve uma onda que ele soltou logo a rabeta, logo na primeira manobra. Eu achei o surf do Canoa Igarashi realmente muito efetivo. Ele fez o que ele queria fazer, ele teve uma estratégia de pegar a onda mais de dentro, com mais parede. Porém, o critério que os juízes estavam adotando, eles foram fiéis ao critério eles estavam dando muito valor ao arco, né? E eu acho que só quem fez o arco mesmo, quem fez arcos na final foi o Jack Robinson, e talvez ele tenha ganho a final simplesmente pela última onda dele, que foi um 7,77, em que ele ganhou um pouco, um espaço assim, veio cavando, veio acertando e fez um arco muito forte. E ele iniciou já com esse arco muito forte, depois ele fez mais 2 normais, assim, e a finalização dele também foi muito forte, com um meio layback, assim como o Robalinho também quis. Eu apontei isso aí, né? Assim, acho que é importante observar o quanto os caras estão invertendo tudo, realmente arriscando, né? Foi o meio layback, mas também o Canoa Igarashi usa um pouco esse artifício do meio layback também. É difícil você ver o layback do John, assim, o cara que joga a prancha lá não sei aonde, a prancha fica 3 metros dele e volta. Esse tipo de layback é mais raro de ver, mas eu achei a finalização do Jack Robinson com layback foi a exclamação, né, da onda dele, foi o ponto de exclamação da onda dele, por isso ele recebeu 7,77 e virou a bateria. Esse layback foi bom, Xalita. Deixa eu só falar essa coisinha assim que a gente pode levantar, acho que essa questão é importante da final. O que eu comparo ali, cara, é a primeira nota dele, o 6,3, comparando com o 6,7 do Igarashi. Aí traz esse 7 do Igarashi, né, que foi a melhor nota dele, bota na comparação e depois tudo bem. Aí você joga assim, qual é a melhor onda da bateria? A gente pode dizer que foi a do Jack Robinson. Qual foi a segunda melhor? A gente pode dizer que foi o 7 do Igarashi. Qual foi a terceira melhor? Foi o 6,7. E depois esse 6,3, comparando com o 6,7. Será que a distância da melhor do Jack Robinson para a segunda, para a melhor do Igarashi, perdão, e depois comparando a segunda onda de cada um, será que isso aí ficou justo? Essa é a hora que a gente vê, assim, o que eu vejo é sempre um clima de que, pelo menos eu percebo isso, eu acho que eu não sou o único, já ouvi outros comentaristas falando a mesma coisa, e que me parece que, assim, se alguma coisa tiver que pender para algum lado, ele vai para o lado do Jack Robinson, por qualquer motivo que seja.
mas ele tem um cara favorecido, assim, eu sempre acho ele genial em vários aspectos, mas acho que, por exemplo, esse 6.3 deixou ele muito próximo da virada, entendeu? Ele acabou que com esse 7.77 ele conseguiu a virada sem ter dificuldade. Então, assim, Quem venceu a final, na sua comparando. visão? Tá falando comigo? Uma boa pergunta, assim, é bem crítica você essa ali. pergunta, assim. Eu quero ver Lógico que. o Everton também, mas eu vou concluir o que eu acho. Eu Manda acho, ver, cara, Xareta, eu respondo. eu acho que os dois venceram. Só que, eu vou falar igual a Dilma, Como os dois assim? venceram. Eu ia falar isso agora, Raciocínio. Mas no critério que os juízes estavam adotando, realmente os juízes foram fiéis ao critério. Falei isso para vocês. No critério dos juízes, quem venceu foi o Jack Robinson. Mas eu achei que se adotassem o critério de onda mais em pé, de mais força nas manobras e tal, acho que o Kanoe Igarashi ganhava. Então, eu vi dois surfistas vitoriosos na final, porém, um critério foi escolhido e naquele critério, realmente, o Jack Robinson ganhou por causa da última onda dele e talvez, como o Robolinho falou, a distância deles não tivessem tão próximas, mas é isso que é o problema, cara, do campeonato. Muitas vezes... Então, isso mesmo. Muitas vezes aquele score que o cara precisa, que está escrito lá, não é o real do que ele precisa. Ele precisaria de mais ou de menos. Exatamente, né? esse é o ponto. Então, assim, para responder o Matias, eu ia falar que no meu julgamento, quem ganha foi o Igarashi, e no julgamento do campeonato, que eu assistindo, eu sabia que aquela onda ia virar. Quem ganhou foi o Jack Robinson. Assim, não estou dizendo que isso é roubo, não estou aqui botando esse tipo de pressão. Eu penso de uma maneira e acho que a maioria dos juízes em alguns campeonatos pensa muito diferente. Robalinho, talvez no critério ainda de Bells Beach, por isso que muita gente não concorda que Bells esteja no Tour ainda, não é uma onda assim que tira que arranca dos surfistas muitas manobras modernas, né, as mais modernas possíveis. Talvez o critério ainda de Bells seja o critério ainda de puxada, seja aqueles arcos que a gente viu a vida inteira com Tom Curren, Kelly Slater, Mick Fanning, Joe Parkinson. Talvez os juízes queiram ainda ver aquele tipo de surf em Bells, e por isso que fica a interrogação: será que Bells ainda é uma onda que se encaixa ao circuito mundial, né, do surf? Parece que ela está mais pela questão de tradição do que por qualquer outra coisa, né? Importância para algumas marcas e tal, né? Cara, eu, sinceramente, Marola, eu acho que todo mundo prefere ver também o Wiki Pop, né? Bells, assim, me dá prazer quando tá grande, quando tá agressivo, né? Mas, enfim. E você, Everton, como é que você viu, cara? Jack Robinson, para você, eu quero que você comece respondendo quem ganhou, na sua opinião, a final masculina. Eu acho que o Jack Robinson, dentro do julgamento que foi proposto no evento, ele venceu, tá? Ele, resumindo essa bateria, eu diria que o Jack surfou mais forte, foi mais power, e eu diria que o Canoa, ele conseguiu ser mais radical, né? Então, como a proposta ali do julgamento foi a valorizar as grandes manobras, o Jack ganhou na tática, na minha opinião, tá? Porque ele teve a melhor escolha de ondas, surfou a melhor onda da bateria e conseguiu imprimir mais potência, né? Ele foi inteligente nas leituras dele, eu acho que ele conseguiu imprimir bastante pressão mais no arco descendente, né? Que a gente fala, né? Ou seja, de cima para baixo, e aí ele conseguiu marcar mais as manobras, jogar mais água, ganhar mais amplitude. Só que um bottom muito defeituoso, né? Eu acho que esse é um ponto que, para mim, como treinador, pesa muito, tá? O bottom turn do Jack, ele faz um bottom com pouca compressão corporal, tá? A pouca compressão corporal limita o ângulo vertical, né? Normalmente você vai entrar num ângulo mais horizontal, só que ele consegue compensar na potência aí, ó. Por exemplo, essa rasgada ali anterior, né, que ele está fechando o arco ali, né, você vê que ele imprime muita potência, a potência está total na borda e no pé de trás, né, e aí ele cria o espaço para entrar o quadril aí e marca um grande movimento. Eu acho que essa é a qualidade do surf dele, tá?
Já o Canoa, ele faz bottom turns que, na minha opinião, eu trago como referência até para os meus atletas, né? Um bottom turn perfeito, com uma compressão corporal digna dos melhores do mundo, olha lá, ó. E ele vai lá embaixo, e aí ele cria ângulos mais verticais, e aí ele não consegue imprimir a mesma potência lá no lip que o Jack, porque ele está fazendo um movimento com maior verticalidade, né? Uma parte bem crítica da onda. E aí, muitas vezes, isso acaba abafando, por exemplo, essa batida, né? Foi numa parte de finalização ali, numa parte crítica vertical, e aí abafa, não explode tanto, mas o grau de dificuldade da manobra também é alto. Mas como os juízes estavam premiando muito esses arcos alongados e o power, né, que também está no critério, né, a força, ali dentro do julgamento que estava sendo feito no evento, também eu vi a vitória do Jack Robinson. Acho que mérito aí também do Grilão, né, deve ter feito a tática ali, com certeza, com o Jack, falou, meu irmão, você quer ganhar esse campeonato, você vai ter que surfar a melhor onda dessa bateria. Já são muitos anos, né, ganhando nota ali, fazendo esse curvão lá fora, entendeu? Assim, então eu acho que ele tem que continuar com a receita dele, não culpo ele, eu culpo a falta de comprometimento do corpo de juízes mesmo em montar um esquema onde fiquem mais claras as coisas pra gente. Uma outra bateria que eu queria ressaltar é do Marco Mignot com o Conor O'Leary, onde o Conor O'Leary de novo ganhou no power, umas ondas um pouco maiores, mas o grau de dificuldade das manobras do Marco Mignot, cara, os aéreos que ele deu, as rabetadas, eu quero ver isso, eu gosto mais disso. Essa ainda estava em Wikipop, essa bateria. Essa ainda estava em Wikipop, que é onde realmente, como eu falei anteriormente, onde a galera consegue soltar uns aéreos com mais facilidade, tem mais sessões de aéreo. Então, assim, eu vejo que se você pegar uma onda um pouquinho menor, der uma rabetada, acelerar, conseguir mais velocidade, mais risco, mais repertório, né, no sentido de variedade, e der um full rotation, 6,5. Obrigado e tchau. Vai lá, treina aí. Por que você não espera? O que os juízes estão falando para esse cara é o seguinte: por que tu não senta ali, espera e pega uma onda e dá um batidão, um rasgadão e uma finalização no buraco? É isso que eles estão falando, que aqui em Roquipa tem uns 5 caras ali que são incríveis em fazer isso. Eu não vejo ninguém conseguindo dar uma rabetada, acelerar na velocidade do Marco Mignot e dar um full rotation. Eu não vejo. Então, assim, isso me incomoda quando eu vejo isso no surf. Acho que não é o caminho certo para ir. Mas é uma crítica antiga minha, até ficar chato ficar repetindo, mas eu acho que é por aí que eu penso. E quando eu vejo, já entendi, beleza. Como a gente tá todo mundo aqui concordando nesse sentido de já o julgamento é esse, os caras estão premiando assim, eles preferem que você cabe por fora do crítico e dê um rasgadão do que você encurte a cavada para dar uma rabetada onde tem lip. Eu não entendo por que eles pensam assim, sinceramente, e me chateia, mas é o que é, o campeonato rolou, ficou justo porque ficou igual para todo mundo, eles julgaram não julgaram diferente. Isso aí eu acho que é uma coisa positiva. Não julgaram diferente, né? E gostei também daquela bateria apertada do Morgan Ciblick com o Jordi. Achei que o Morgan ganhava mesmo. Tava mais veloz, tava arriscando mais. Tudo bem que a gente sabe que a gente pensa sempre, pô, os australianos são super valorizados na Austrália, mas eu não achei que ali foi o exemplo disso, não. Achei que ali o Morgan ganhou mesmo. E como a gente está concordando aqui, o Jack ganhou mesmo, apesar de que só para lembrar, né? O George Smith ele precisava de 7,43, né? E tirou 7,40. Pois é. Eu achei alta essa final onda da bateria. Né? Essa onda aí era 6,5, cara. Vai ver, o cara agarrou desde a primeira, finalizou com floater na espuma. Peraí, cara, os caras querem botar muita emoção também. Tem uns nomes ainda estão muito pesados nas costas dos juízes, entendeu? É o George, de repente a última chance dele ser top 5. Não sei o que passa na cabeça dos caras. Eu sei que tem pressão. E aí ficam se abafando com essa pressão. Porque ficou claro que a nota do Morgan Ciblick, que começou com uma manobra super forte, finalizou chutando, era muito melhor. E a velocidade entre as manobras, a prancha andando mais. Estou até elogiando de novo aqui, acho que essa disputa pelas melhores pranchas do ano, eu gosto disso, isso aí faz o esporte evoluir, a galera tá se coçando para fazer modelo novo, testar coisas novas, e a galera da Sharpai tá vindo voando aí. Boa. Continua aí, Everton. Realmente foi isso, né, cara? E aí, trazendo a final do feminino, já houve um julgamento um pouco mais tendencioso para o surf radical.
porque a Isabella Nichols ela conseguiu mais verticalidade, e ao passo que a Luana meio que repetiu aquele surf que ela vinha fazendo de borda, bem feito, né, com arcos longos marcados, mas a Isabella Nichols fez um surf mais vertical. Acho que no detalhe ali eu poderia dizer isso da final do feminino, né? A Isabella Nichols foi mais radical e eles premiaram isso, ela uma batida na parte crítica, né? Então, acho que ela pegou as melhores ondas também, né? As ondas da Luana, meio que ela fazia uma primeira manobra e caiu uma placa na frente, né? E quando ela passava já não tinha mais parede, ela tinha que dançar ali para entrar no side, né? Também, tem um pouco de azar também nisso, né? Também, acho que faltou. Aí talvez a Luana tenha pecado um pouco na estratégia na questão de escolha de ondas, né? Mas, cara, excelente resultado para a Luana. Eu vi. A gente está vendo, né, uma progressão dela aí durante o ano incrível. Isso é reflexo de um trabalho bem feito, de uma equipe, né? Não só o treinador, o Grilo, que é excelente, mas também de um bom shaper. Com certeza ela tem um bom psicólogo, com certeza ela tem um bom nutricionista. Então, assim, esse time dela está de parabéns, né? E esse resultado é um resultado de um time. E outra bateria, daí voltando para o masculino, outra bateria também que foi polêmica foi a bateria do Jake Marshall com o Iago Dora, né? Sim. Foi uma bateria bem apertada ali, poderia dizer que foi um empate técnico, praticamente, né? A diferença foi de 40 décimos, um pouco menos até de 40 décimos, mas, assim, eu achei que, na verdade, o que pesou negativo aí a favor, né, que seria a favor do Iago, foi esse 5,33 da primeira onda do Jake Marshall. Foi o primeiro exchange ali da bateria. Eu achei um pouco alta essa nota. Eu acho que essa onda aí era, né, para estar ali no máximo. Você acha que era mais próximo da primeira nota do Iago? Era para ser meio parecido ali? Acho. Porque depois, se você comparar com os 6 e 10 do Iago, o 6 mais alto do Iago, pô, ele abriu com uma manobra muito boa, né? Ele construiu muito bem essa onda, ele fez ataques mais verticais, né? É um surfista goofy, então ele conseguiu verticalizar mais. E eu vi ele buscando uma radicalidade que eu não vi no surf do Jake Marshall. Porém, a melhor onda da bateria foi, sem sombra de dúvidas, a onda do Jake Marshall, que ele conseguiu vir na melhor onda da bateria, né? E realmente ali ele imprimiu as duas ou três primeiras manobras ali já praticamente. Essa não é da final, não, é só para ilustrar aí a atuação dele no evento. Já colocaram o score da onda. Achei o equipamento do Jake Marshall funcionando muito. Os bottoms dele, né, a gente pode notar aí, ó, muito profundo, né? A aula de bottom turn, você vê que, para você chegar nesse nível técnico de excelência de executar um bottom turn como o Jake Marshall executou, ele treinou muito, pode ter certeza. Né, não tem como você tirar o mérito do cara, né? Ele acabou, na visão dos juízes ali dentro desse julgamento, vencendo. Apesar que na minha papeleta, se eu tivesse julgando, eu vejo a vitória do Iago. Então, que a gente julga pouco a onda, né, Everton? Essa é a real. Eu, pelo menos, tento julgar menos a onda e julgar mais o surfista. Claro que se não tiver a condição do cara apresentar nada incrível numa onda um pouco pior, quem pegar a onda melhor vai ganhar, mas eu não fico tão preso a essa questão da onda, não. E acho que o julgamento em Bells é bem claro que fica. Sim, e principalmente ainda quando a diferença de tamanho dessa onda, vamos dizer, a média grande da série, né, que foram as ondas que o Iago surfou, não é tão menor quanto a grande da série, né, que o Jake Marshall surfou. É aquilo que a gente já conversou. Pô, se é uma disparidade, pô, a onda mediana que ele está surfando é 3 pés e a onda da série vem 8 pés, pô, aí, né, dá para diferenciar, porque o grau de dificuldade de você atacar numa parte crítica de uma onda de 8 pés é infinitamente maior do que você atacar uma parte crítica de uma onda de 3 pés. Mas ali, que estava variando de, sei lá, de 4 a 6 pés no máximo, eu não consigo também enxergar
tanta diferenciação assim, valorizar, premiar tanto a escolha de onda, que é um dos fatores que a gente usa para determinar a tática, né? Escolha de onda, tempo, localização dentro da bateria, enfim, são elementos que a gente usa ali para definir a tática. E eu acho que o surf, na minha opinião, né, daí já a questão de opinião é pessoal, é onde entra no entrave com o julgamento, né? O meu gosto é muito parecido com o Robalinha, a gente tem escolas parecidas, né, de treinamento, a gente gosta de ver o surf radical. E aí é nessa hora que a balança ela pesa diferente. Posso puxar mais um exemplo bacana para a galera pesquisar ali, que eu acho que a gente não pode mostrar tantas ondas assim no programa, mas duas ondas bem legais para comparar. E são ondas fortes, as duas, muito fortes, né? O Griffin contra o Samuel. O Griffin fez 9,43 e o Samuel fez aquele 8,83. Olha o surf de cada um ali. Olha as manobras. Vamos botar a nomenclatura da primeira manobra, né? Aquela que o Samuel começa na borda, desgarra, dá uma manobra Kelly Slater, assim, anos 90, no auge, animal, surfa a onda toda, finaliza com um layback numa junção pesadíssima, né? 8,83. A onda era menor do que a do Griffin, mas depois vocês olham essa onda do Griffin, 9,43, ele cavou e bateu várias vezes num lip grande, acho que foram 3 manobras, mais uma finalização, mas a finalização bem simples, só pegando contato com o lip e finalizando, mas de novo o tamanho da onda pesou e tudo mais, a nota dele saiu maior. Eu prefiro o surf do Samuel, acho muito mais difícil de fazer, entendeu, cara? Muito mais difícil de fazer o que o Samuel fez, ainda mais arriscando, ele estava atrás do placar, ele teve que arriscar, começar com a manobra já soltando a rabeta toda, assim, desgarrando, e finalizou com layback também, conseguiu segurar, ele acaba o layback quase dentro do tubo da junção, uma coisa muito louca, assim, consegue sair, manobra alucinante que ele deu, assim, então, assim, essas coisas, assim, me perturbam um pouco no sentido de quando eu dou a nomenclatura de manobras, se a gente for fazer uma lista do que é mais difícil, essas do Griffin iam estar mais embaixo do que as manobras do Samuel. Então, assim, essa hora que eu acho que o julgamento deveria, minha visão no futuro, ou quando for possível, tender a qualificar mais e dar mais nota, dar mais retribuição àqueles caras que são mais radicais, que fazem manobras mais inusitadas e mais criativas, isso tem no critério também, até a velocidade fica maior também e o risco bem mais alto. E assim, os caras mostram um repertório mais rico também. Então, assim, o surf fica bem mais legal de assistir do que os caras esperando uma onda maior para bater de fundo ou como for, né? Não que o surf do Griffin não foi bom para mim, são 2 high score, mas eu prefiro a onda do Samuel, entendeu? É meio ponto abaixo ali, mas eu prefiro achar ela melhor, eu prefiro ver aquilo acontecendo com mais frequência. Tanto que na próxima o Griffin até fez uma finalizando mais radical, uma onda um pouco menor, e os caras com isso eles iam surfar mais na bateria se a gente fizer isso, se a gente der liberdade, ó, podem pegar a onda aí que a gente vai julgar mais as manobras do que as ondas. Claro que não pode ser uma marolinha horrível, o cara ficar dando batidinha, não é isso? Mas pega uma onda um pouco menor e faz um surf animal que a gente vai dar a nota, que é o que eu acho que é o correto. A própria bateria do Ethan, comparando ele com ele mesmo, né, cara? O Ethan, acho que para mim era o nome do evento, né? Ele estava fazendo ali um surf realmente impecável e misturando essas qualidades de grandes manobras e radicalidade. E se a gente comparar os dois 9 da bateria dele com ele mesmo, o 9,40 dele, que ele fez praticamente em 3 manobras de outside, esse aí foi, eu acho que o 9... Foi o mais alto. Essa foi a mais alta? Foi a mais alta. Muito surf. Então, só que eu acho que a outra, que talvez saiu mais baixa, foi melhor. Que ele deu 3 manobras, assim, ele já entra com aquele layback dele, que é absurdo, aí depois ele dá um carvinzão, aí depois ele dá uma chutando, tem slide, assim... É isso aí, foi essa onda aí. Foi. Então, essa onda, cara, ele fez a nota praticamente nessas 3 manobras. Eu acho que só teve isso mesmo, ele saiu da onda depois. E aí, cara, se você comparar com a outra onda que ele veio meio que construindo, lógico, a qualidade técnica dele, cara, para mim essa onda do 9,40 era pelo menos um ponto a mais do que a outra do 9. Então, tipo assim, fica um pouco confuso, né? Eu adorei essa terceira manobra dele aí, essa que ele destruiu a rabetada, assim, cara. Que surf, cara. Ele tem que fazer mais isso, esse cara.
Vamos lá, Chalita, como é que você viu aí o Samuel, cara? A gente já falou sobre ele, mas eu queria te ouvir também, né? Porque a Luana, como eu falei no início, né? Eles deram uma boa respirada no ranking, né? Estavam mais lá para baixo. A Luana subiu 3 posições e o Samuel subiu 5 posições. Como é que você viu o Samuel em Bells? Melhor brasileiro no masculino. Para eu falar do Samuel, eu preciso só deixar claro que eu tenho 2 destaques além do Samuel para falar aqui, que são 2 curiosidades. Falando do Samuel, eu achei que realmente ele, na Austrália, ele é um moleque que vai crescer bastante. Eu acho que ele tem muitas condições de se dar bem nessa perna australiana. Ele deve estar triste que o Snapper não está rolando, né? Campeonato... Pois não, mas, cara, as condições em Burley vão ser favoráveis também, acho que para o surf dele. Eu acho que se encaixa perfeito com o surf que ele tem, assim, o repertório que ele tem mais fácil na manga dele. Eu acho que são essas ondas assim, nem com tanto volume, mas essas ondas para a direita, como é Snapper Rocks. Então, acho que se Burley Head estiver um pouco parecido com a condição que apresenta em Snapper Rocks, eu acho que ele vai se dar bem. Eu acho que esse campeonato construiu de novo a autoestima dele, né, que estava lá embaixo. Mais uma bateria que ele passasse, ele já estava para cima do corte, ele já conseguiria estar, né, entre os 22. Foi por pouco mesmo. Gostei muito do Samuel, cara. Estou torcendo muito para que ele dê essa reviravolta aí nessa parte do Tour. Faltam 2 etapas. Eu acho que ele vai... Principalmente, acho que a etapa que ele consegue se dar bem melhor é em Burley Heads, até mais do que em Margaret River. Mas eu também tenho 2 curiosidades interessantes para falar. Uma é que, cara, a Luana, ela chegou na final do campeonato se arrasando na primeira bateria dela, cara. Ela foi, tipo assim, se arrasou no primeiro round. Eu já estava assim, pô, que pena, cara. A Luana já tá malzona no ranking, pô, se arrasou no campeonato. Cara, já estava vendo ela assim, sabe, saindo do campeonato. Aí ela foi na bateria seguinte, na bateria de repescagem, pô, ganhou da Caroline Marks, né, cara? Pô, cara, a Caroline Marks que, né, A Carly era a figuração, né? Não, ela ganhou da Wild Card também e ganhou da Caroline Marks, então, pô, isso deu muita confiança para ela. Chegou com a Molly Picklum logo na outra bateria, arrebentou. Depois ganhou da Lake Peterson também, que era uma das favoritas do campeonato, né, da Brisa Hennessy. Então, eu fiquei muito surpreso com a Luana, sendo que ela se arrasou na primeira bateria e, pô, chegou até a final do campeonato, por pouco não ganhou. Então, a Luana também está de parabéns, estamos torcendo para ela ficar entre as melhores para sobreviver o corte, né? E a outra curiosidade, cara, que complementar, Chalita, que a Luana competiu com a Lake e com a Brisa em sequência, e são todas atletas do Grilo, né, cara? Foi todo Exatamente. mundo competindo junto, né? Não, Grilo, bater palma pro Grilo aí, cara, representante nosso lá campeão com o Jack no Robinson. CT. O cara é muito monstro e tá lá com os caras na final, na semifinal, tudo que é lugar, arrebentou, cara. Muito maneiro. Isso aí é alto nível mesmo. A gente tem que. Faz parte do Brasil. Parabéns pro Grilo. Isso aí, é o Brazilian Storm dos coaches aí. Pô, ainda chegou nas 2 finais, né? Com o Jack Robinson e com a Luana. Então, mas o outro destaque, cara, foi que eu fiquei aqui esperando vocês falarem e vocês não falaram dessa bateria, que para mim foi, eu acho, a melhor bateria do campeonato, que foi no round 32, entre o Jake Marshall e o João Chianca, tá? Eu achei que, cara, o Chumbinho destruiu, arrebentou. Para mim, o Chumbinho é um dos melhores surfistas do campeonato, tá? Mas quando eu falei no começo que o Jack Robinson estava entre os 4 primeiros surfistas, melhores surfistas da etapa, eu estava contando desses 4 aí o Chumbinho, cara. Achei o Chumbinho um monstro na bateria contra o Jake Marshall. Uma pena que ele pegou, acho que a melhor bateria para mim, cara, não sei não, acho que foi a melhor bateria da vida do Jake Marshall. Cara. O moleque surfou muito, com muito estilo. Cara, eu já estava virando fã, eu já tinha falado antes no outro programa que eu estava virando fã do Jake Marshall. Ele realmente está diferenciado, ele
de alguns anos para cá, de 1 ano e meio para cá, eu acho que ele já é um outro surfista. E, cara, tem um estilo lindo, parece que ele me remete à minha adolescência. Eu fiquei tentando comparar o estilo dele com a galera da minha adolescência lá, Tom Curren, Martin Potter, Richard Cram. Fui em vários caras, não conseguia. Eu consegui ver umas características em vários caras assim, mas não consegui realmente ver um surfista parecido com o estilo dele. E eu cheguei à conclusão que ele tem um estilo único, que é um estilo que a gente só tá, é um estilo que a gente está vendo agora, novo. Ele criou um estilo novo, então eu tô amarradão de ver um surfista com um estilo assim diferente. Cara, pô, tô fanzaço do Jake Marshall. E essa bateria eu queria destacar, se vocês pudessem ver de novo, bateria Jake Marshall e João Chumbinho. Eu assisti bem, eu concordo. Foi uma baita bateria, foi irado. Foi demais, né? E o Chumbinho, cara, nesse round de 32, Robalinho, round de 32, Chumbinho só perdeu para o Jake Marshall e ele só perderia também para o Jack Robinson. Os outros 30 surfistas do round inteiro ele ganhava, entendeu? Ganharia. Então, achei pena, cara, ele pegar a melhor bateria da vida. O João tem um pouco disso, né? O João tem um pouco disso, né? Volta e meia ele arrebenta e mesmo assim fica para trás. É o que eu falo às vezes. Pipeline, né? Exato, em algumas outras ocasiões, aquele corte. Isso aí mesmo. Boa. Agora esses são os destaques que eu queria falar. Boa. Agora vamos para o ranking. Vou pedir, Robalinho, para você dar uma analisada rápida para a gente aí na situação dos brasileiros, cara. A gente tem aí... Cara, vou botar tá aqui muito fácil não, hein? Né? Porque são 7 etapas, a gente já está indo para a 6ª, o Groja está lá, Edgar Groja está lá em 34º, David Silva 31º, Alejo 28, 28º, 27º Samuel, que subiu 5, o Ian Gouveia, que perdeu agora na repescagem, 26º, o João Chianca ali na portinha, está empatado com o Alan Cleland, mas no desempate ele está fora. E aí? Cara, vou dar meus palpites aqui, pensando que a galera vai ter que se coçar, né, cara? Quem já começou a se coçar foi o Samuel. A gente, né, fez um pedido aqui especial para ele, todo mundo é fã do surf do cara, queremos ver ele nas cabeças lá. Ele conseguiu dar uma reação legal, deu uma dura e quase passa das quartas. Então, essa quarta de final fez ele melhorar muito a situação dele. Ele sem essas quartas de final, ele estaria só com 3,17, ou seja, a galera tem que passar do round de 32, isso aí é mínimo para todo mundo. Quem precisa de muito resultado vai ser Edgar Groja, precisa de um super resultado, chegar lá e conseguir fazer uma final. Quero ver ele soltar aqueles aéreos dele lá, que eu já vi ele ganhando o campeonato, soltando aéreo na final, dando uns alley-oop gigantes. Quem sabe agora em Boilerheads ele não solta o surf, segue um pouco o que o Samuel falou. Agora não tinha mais o que pensar, o negócio apertou para o meu lado, eu vou agora relaxar e soltar o surf e ver no que vai dar. E para ele tá funcionando. Eu acho que é uma maneira de se desprender do momento e pensar no todo na sua vida, fazer uma filosofia de atuação em bateria um pouco menos comprometida com aquele resultado daquele campeonato, e sim como você quer ser visto, como você quer ser conhecido. Me lembro do Léo Neves falando isso. Eu falo, pô, Léo, tu forçou muito ali e caiu, cara. Pô, dá uma aliviada. Ele fala, Robalinho, quando eu acerto, os caras me dão, sabe por quê? Porque quando eu erro, eles não me dão. Parece bobo, mas é assim, eu tô sempre dando o radical. Quando eu consigo acertar, os caras me retribuem. Ele agia assim e ele ganhou vários títulos agindo dessa maneira. Então, acho que é uma filosofia bem legal. Lógico que você tem que saber controlar o que você está fazendo na bateria, mas se você quer ser visto como um surfista casca grossa, você tem que soltar o surf. Você ficar sempre medindo, não adianta você fazer 2,6 medindo o esforço, medindo o risco e nunca passar a bateria, ou chegar sempre ali no máximo em nono. Então, assim, você tem que mudar isso, mudar essa história. Para mudar essa história é chegar lá e soltar o surf, que nem o Samuel fez. Né? Então, o Edgar é só um milagre, assim, só um resultadaço, assim, atropelar um monte de gigante pela frente dele seguidamente, vai ser bem difícil. O David Silva vai pro lugar, o cara do backside, né? É agora, né? Cara, eu provoco muito, o David Silva é um surfista animal, de backside animal. De novo, tem que falar, cara, a prancha não ajuda. Acho que a prancha força o surf dele a ficar mais flat, ficar mais fora da água. O Slater tá ligando aqui, ó. Calma aí. Opa, fala com ele aí. Aí, Slater, Robalinho aí tá te enchendo o saco aí, ó. Te dando a cutucada. Pô, tem um tempo que eu falo isso, cara. Olha a Beryl como era com essas pranchas. Olha
o Michel Bourez como era com essas pranchas, olha como o Kelly caiu o nível dele com essas pranchas. Então, assim, não é querer falar mal do fabricante, nada disso. Eu sei que os caras têm vários shapers, é alguma coisa que tem na fabricação ali no equipamento que para certos tipos de mar e para campeonato de CT, onde a gente quer ver drive, onde a gente quer ver o cara cravando a prancha na água, eu acho que a prancha não está ajudando o DVD. Isso aí eu já falo há um tempão. Quem me conhece no tour ali, eu já falava isso conversando com as pessoas. Aí para mim é muito claro. Ele arrebenta na explosão. Ele é um cara fortão, tem as pernas super fortes, tem uma linha alucinante. É tido como um dos melhores backsides. Mas chega na hora da comparação, os caras sempre comparam ele para baixo. Você acha que isso é culpa do DVD? Eu não acho. Eu acho que é culpa do equipamento. Se ele testasse outro equipamento, ele ia ajustar isso, ia surfar mais dentro d'água, com a borda mais cravada na água, ia terminar aquelas rabetadas dele mais dentro d'água, ia sair com mais drive, ia ter um surf melhor, ia ficar mais parecido com o Ryan, ia ficar mais parecido com o que o surf do japonês também, Conor O'Leary. né, do Conor O'Leary também como ele fica ali, como a solidez que ele fica. Então, assim, é uma coisa de escolha. Eu não sei por que ele continua insistindo nessa prancha. Então, assim, hoje eu falei disso um pouco mais sério. Ali é um cara que está precisando de resultado também, né? Tem um monte de round de 32, que é 17º, e um nono. Então, assim, esse nono tem que ser. Não pode ser nada menos que nono agora. É 2/5, algo assim, para ele se classificar, porque a diferença de cada fase que você passa é muito grande. Então, assim, a gente vai ter que torcer muito para dar certo isso aí. Ian Gouveia, maneiro, tem um terceiro, isso é bom. Tem uma maldição do passado aí que o Ian Gentil começou com o terceiro em pipe e não conseguiu se classificar. Mas agora são 6 etapas, mais chances para o Ian Gouveia. Então, 7, assim, né? Ian 7 Gouveia, etapas. isso, 6 resultados, desculpa. 7 etapas para somar 6 resultados. Então, assim, um é o terceiro já e ele tem alguns 17º, 2 17º e 2 de cara. Pode perder de jeito nenhum de cara, né? Ele tem que chegar nono para cima, eu acredito que segura a onda dele. Se você pegar os caras que estão ali em 18º, assim, os caras não tem nada demais, ó. Tá vendo? O Seth Muniz, por exemplo, que é o 18º, tem 3 nonos e um 17º. Então, assim, não tem um terceiro, não tem um quinto, não tem nada demais. O cara está em 18º, 4 posições para dentro. Então, assim, por que não imaginar que qualquer coisa acima de nono pode salvar o Ian Gouveia? Acho que sim. Acho que é bem possível. O João Chianca está na boquinha ali. Galera tem chance, mas tem que arrebentar. E eles vão se pegar também em algum momento, né? Eles vão se cruzar. Aí um já elimina o outro. Então, assim, provavelmente a gente vai ter alguns brasileiros eliminados. Infelizmente, né? Não tem como não ter esse risco aí, né? Quem está salvo, bem salvo mesmo é o Filipinho, está bem salvo, né? Tá bem na fita. Iago Dora está disputando o top 5 lá nas cabeças, está arrebentando Miguel Pupo em nono. Esses caras estão super bem no ranking e provavelmente vão ficar super bem até o final desse corte aí sem problema. Essa galera de baixo aí, como eu falei, 1 a 1, é que vai ter que se coçar, dar o gás e quarta de final para cima, praticamente para todo mundo, cara. Só o Ian Gouveia que já tem um terceiro ali que dá uma segurada, mas a galera tem que correr atrás. Boa. Ô, Xalita, no feminino, como é que você tá vendo, cara? Vou botar aqui na tela também para a gente ver. Cara, eu fico feliz que a Gabriela Bryan tenha chegado na posição que ela chegou, né? Ela está empatada em número de pontos, mas ela no desempate ela está na frente da Caitlin Simmers. Ela tem ainda 2 etapas que favorecem também muito o surf dela, porque ela não é uma surfista tão completa contra a Caitlin Simmers, tá? E essas direitas estão ajudando ela, cara. Tanto El Salvador quanto Bells, agora vem Burley Heads, depois vem Margaret River. Ela tem uma sequência de 4 eventos que favorecem muito o surf dela e ela realmente está aproveitando, cara, porque no momento eu não estou vendo nenhuma menina com a explosão que ela tem de front, essas batidas de frontside que ela joga muita água, sabe? Ela não chega a ser, ela não faz, não tô elogiando totalmente o arco dela e nem só a batida, estou falando uma batida com um pouco de arco assim, sabe? Sem torcer todo o corpo. Eu acho que ela, nesse tipo de manobra, ela está dominando. Eu acho que ela está fazendo tipo textbook mesmo. Ela está com o fundamento perfeito, tanto da cavada, quanto o do approach, do lip, quanto o
batida, a jogada da rabeta, ainda invertendo um pouco. Eu acho que isso está favorecendo o surf dela. Ela sendo uma menina com o peso, né, que ela tem, a força que ela tem, e ela lembra muito até a Kira Pinkerton, né? Não sei, o Robalinho pode falar, porque a Kira Pinkerton tem um pouco esse mesmo perfil, e eu comparo as duas, por isso que eu citei ela até. Mas eu fico feliz com essa surpresa da Gabriela Bryan ser uma nova líder, né, do ranking. E, cara, espero que ela chegue nas finais. Eu estou torcendo para que ela pelo menos esteja entre as top 5. Mas eu acho que até o final mesmo, título mundial decidindo em Fiji, não sei não, cara. Eu acho que Caitlin Simmers, Molly Picon, elas têm uma vantagem muito grande, até a Caroline Marks, né? Então, vamos ver. Mas, por enquanto, eu sou torcedor da Gabriela Bryan. Boa. Everton, gente indo para Butler Heads, aquela direita lá muito boa de surfar. Eu nunca surfei pessoalmente, mas já surfei em vários vídeos aqui viajando em casa. O que você espera dessa etapa, cara? O Samuel, é o momento dele realmente se colocar lá no meio dos 22 e bem, lá para cima. David Silva vai mesmo se recuperar, o cara que tem um backside bizarro. O momento dele também, né? Uma onda propícia para isso, né? E tem Filipinho, enfim, tem uma galera. O que você está esperando dessa etapa? Cara, estou esperando que o surf progressivo seja valorizado. Acho que é a etapa que pode ser o reencontro do Felipe com a vitória. Eu acredito que é uma etapa que os surfistas mais velozes vão se destacar. O Felipe surfou muito bem em Bells. Achei ele com uma prancha um tanto pequena para a condição ali. E talvez, mesmo com a excelência da qualidade dos movimentos dele, faltou um pouquinho de prancha para aparecer mais essas manobras de borda dele. Só que agora eu acredito que o evento vai ser definido em ondas médias, né? E aí é onde o surf do Felipe fala alto. Então, parece que tem um swellzinho razoável aí, não grande, né? Não é para onda grande, mas para o início da semana parece que pode ter ali 1,5 metro de onda, servidinho. 1,5 metro a gente chama de onda média, né, cara? Nível mundial, né? Pô, desculpa o marolheiro aqui falar, cara. Vou ter que editar isso, cara. Para brasileiro é bastante, mas assim, a nível de circuito mundial, cara, onda média é até essa casa, 1,5 metro, 1,80 daí depois vai 2 metros, 3 metros, aí começa a ficar grande, né? Então, assim, é outra escala, realmente, né? Também não dá para comparar, né, com o Big Surf, que tá louco, né? Não tem nem como chegar num comparativo aí, mas é isso, cara, eles vão surfar ondas médias e acho que os surfistas mais habilidosos vão ter mais chance. Acredito que os juízes vão passar a valorizar mais o surf progressivo, é onde o Samuel pode dar a virada de chave também e vir com... Aliás, ele já deu, né, cara? Ele mostrou isso nesse evento, ele surfou muito em Bells, né, tanto em Pop quanto Bells, e acredito que ele vai meter um bom resultado agora e vai se garantir, até porque também Margarete já não é uma onda que favorece tanto o surf dele, mas também pode acabar indo lá para The Box, enfim, são muitas incertezas. Possibilidades, mas assim, eu acho que o Samuel, né, se a gente pudesse apostar, apostaria nele também, com um bom resultado aí em Burley. Espero uma virada de chave do Edgar Groja, não está perdido, Edgar, meu irmão, agora é isso. Acho que o Robalinho pintou o cenário aí para ele, né, cara? Ele é um cara muito habilidoso, é um cara muito veloz, é um cara que tem um grande repertório de aéreos. A gente que conhece o surf dele, ele não mostrou 30% do potencial dele ainda, tá? Então, Edgar, bora, agora, marcha para cima, estamos na torcida. O DVD também, cara, um dos melhores backsiders do mundo. Eu acho que se o DVD encaixar o equipamento certo, aí ele é um cara perigosíssimo, é um cara que pode fazer uma final aí em Burley também. É um cara que no México, né?
Exatamente, exatamente. E é um cara que pode fazer também frente até em Margarete, né? Em ondas com mais Era para ter espaço. ganho, hein, no México, hein? Só para falar aqui mais uma, hein? É, Mais uma. E quem era na final ali? Opa, foi É, mal, não é implicância não. Eu tô dando os parabéns aqui pra galera que ganhou, Jack Robinson. é mas aí vocês verdade. lembraram, eu tive que lembrar, né? Bem lembrado, Roubalinho, com certeza na nossa papeleta deu DVD, né? Mas é isso, É. cara. Né, polêmicas à parte, galera, foca no surf de vocês, vai com confiança, vocês têm potencial sim, vocês não estão aí à toa entre os melhores do mundo. Então, a gente é brasileiro, a gente vai torcer, a gente vai mandar energia positiva para os brazucas aí se classificarem. O cenário não é tão favorável, mas acredito aí, o Ian, acredito muito que ele vai se classificar, acho que ele fazendo aí, pensando estrategicamente, né, 2 nonos aí nas próximas etapas, ele se classifica tranquilamente. E quem está mais na briga ali embaixo, eu acho que né, Alejo também, o Alejo, cara, o que eu tenho para falar para o Alejo, uma coisa que eu noto muito no surf dele, que quando ele fica nervoso, cara, ele começa a fazer que a gente chama no julgamento de movimentos desnecessários no link entre as manobras, tá? Uma crítica construtiva aí para ele, né, pensar e refletir, treinar isso. Quando ele está confiante, ele deixa a prancha trabalhar mais, ele faz links mais limpos e o surf dele fica, né, o que a gente vê, um dos melhores do mundo. Porém, quando ele está nervoso, surfando sob pressão, ele começa a querer gerar mais velocidade, atacar mais a onda. Eu acho que ele passa o nível ali da instigação, né, que a gente fala no português ali, né, instiga demais, e aí ele passa do ponto e ele começa a fazer muitos movimentos entre uma manobra e outra, e isso faz com que, ao contrário dele gerar mais velocidade e dinâmica na manobra, ao contrário, ele perde velocidade, perde dinâmica, e é onde aumenta até a chance dele cometer erro, que foi o que a gente viu, né? Ele erra bastante nessa última etapa, né? Então, Alejo, fica ligado nesse ponto, eu acho que é um ponto a ser trabalhado. Tem muito surf também, não está lá à toa, é um veterano, é um cara que tem muita experiência de bateria, sabe muito de parte tática. Então, é um cara que também, se encaixar com todos esses elementos, pode mandar um grande resultado. Então, Excelente. é isso. Excelente, expectativa 100% brasileira aí, vamos embora, que dê 2 brasileiros na final, tá na hora, acho que é uma etapa para a gente chegar aí com os 2 pés na porta, sim, são ondas que são favoráveis ao surf dos brasileiros, e a gente é uma das grandes potências do mundo, e vamos com tudo, brasileirada, bora quebrar tudo aí em Burley. Bora. Bom, então é isso, galera. Tava dando uma olhada aqui para ver se as baterias foram divulgadas, mas nada de disputas ainda. A etapa começa no sábado por lá, sexta-feira aqui no Brasil, ali início de noite. A gente não tem as baterias, mas a gente deu várias pistas para ajudar vocês a fazerem aí seus times, né, no Fantasy. E eu andei dando uma olhada na previsão. Parece que os primeiros dias aí a gente vai ter ondas aí em torno de 3 pés, em torno de 1 metro, meio a 1 metro. Pode ser que o vento fique ruim ali a partir da metade do dia, mas vamos acompanhar. E parece que para o início da semana, já seria domingo aqui para a gente, na segunda-feira lá, parece que vai subir aí o meio da semana, a gente vai ter bastante onda, mas parece que a negociação vai ser com a questão do vento. Muitos dias ali com a manhã limpa e pode ser que à tarde dê uma embaçadinha ali com vento mais lateral. Parece que Baller Heads é um pouco mais aberto ao vento do que Snapper, mas é isso, galera, vamos ficar ligados. Então, valeu, Roubalinho. Obrigado por mais um programa. Valeu, gente. Bom estar com vocês aí. Um abraço para todo mundo. Queria deixar o recado para a galera ver o último programa do WQS 6000 de Saquarema com o Everton, o Thiago, patrocinador novo do programa, e o Matias. Maresias. Perdão, de Maresias, Saquarema foi o anterior. Podem ver também, que também ficou maneiro, né? Teve também. Também ficou bem maneiro. E eu estou aprendendo muito do surf brasileiro aí, que eu estou tanto tempo afastado, vendo essa nova geração. Aprendo muito com vocês assistindo esse programa. Então acho que serve para todo mundo aí também seguir, ver quem está arrebentando, quem são os próximos moleques que no futuro vão acabar representando o Brasil no Challenge Series e depois, posteriormente, lá no CT. Então, pô, maneiro o programa de vocês. Queria dar esse toque na galera, dar uma olhada lá que tá alucinante.
Maneiro. A gente espera ter sua participação num desses próximos programas. Vai sempre ajudar muito, como sempre faz aqui nas etapas do CT. Valeu, Chalita! Obrigado, irmão. Cara, eu quero destacar o seguinte, que apesar do Jack Robinson ter sido a estrela desse campeonato, né, ter subido 6 posições no ranking, a grande estrela do ano ainda é o Ítalo Ferreira, perdeu no campeonato em Bells para o Javier, né, o wildcard, né, convidado da Ripcool, quer dizer, o cara que ganhou a triagem, mas isso não perde o brilho do Ítalo Ferreira. Eu acho que ele está voando, ele está muito bem. Eu achei até bom ele ter esse descarte meio assim, com poucos pontos, porque depois, se o cara tem muitos pontos, chega lá na frente, quando na hora de descartar, ele descarta um resultado grandão, ele de repente, fica achando que ele não vai se classificar para os finals e tal. Então, eu acho que o Ítalo é ainda a grande estrela no masculino desse circuito, e eu estou apostando que essas próximas etapas aí ele vai dar show, principalmente o Boilerheads, acho que ele vai dar show de aéreo. Boa! Valeu, Everton. Obrigado por mais um programa, irmão. Valeu, galera. Um abraço aqui de Ubatuba. Suel aí, previsto aí para o feriado, vai bombar aqui, graças a Deus. Aí no Rio, com certeza também. Prazer sempre, cara, trocar ideia com, né, esses analistas que eu sempre admirei antes de eu fazer parte do programa, né? O Robalinho já é meu amigo de longa data, já fizemos várias trips internacionais juntos, trabalhos juntos com a época do Vida Surf, já éramos companheiros nos campeonatos, né? Ele no lado técnico, eu na arbitragem, enfim, a gente já tem uma história muito legal. Sempre acompanhei também o Chalita, aí, um grande jornalista do surf, né, cara? O programa de vocês, eu já era fã, né, cara? Então, assim, fazer parte hoje para mim é uma grande honra e satisfação. E obrigado a galera que tá mandando sempre mensagem, eu vi o programa lá, pô, que massa, mandando feedback. É isso aí, galera, manda. As críticas construtivas vão ser sempre bem-vindas. A gente está aprendendo muito aqui e vamos melhorando a cada programa, né? Boa, maneiro, Everton. E, cara, bota nos comentários lá para a galera saber mais da sua surf trip lá para El Salvador, que está muito próxima de acontecer. Coloca nos comentários, a galera vai lá se ligar em tudo, saber como contactar, ter mais informações. Beleza, Everton? Pode deixar, vou colocar lá, galera. Irado. Valeu, Robalinho, valeu, Chalita, valeu, Everton, valeu, galera. Um abraço.